Em tempos difíceis, devemos considerar com o que estamos enchendo nossas mentes. É importante estar informado, preparado e pronto com o melhor de nossas habilidades humanas, mas não podemos nos sobrecarregar com muita negatividade ou informação que incite o medo. Deus é honrado quando desempenhamos nosso papel, mas devemos permitir que Ele lide com o resto. Nada o surpreende quando as coisas vão além do nosso alcance e sentimos que perdemos o controle. Geralmente deixamos nossas mentes correrem desenfreadas com pensamentos cheios de medo e cenários hipotéticos. Antes que percebamos, nossas ações não são mais racionais. Boas notícias! Temos um guia para nos ajudar a domar nossos pensamentos. Filipenses 4:8 é um ótimo teste para saber se devemos pensar em alguma coisa. O versículo nos diz para pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Considere cada palavra listada. Verdadeiro. Uma das coisas mais importantes a considerar sobre nossos pensamentos é: eles são verdadeiros? Precisamos nos concentrar no que é autêntico e real. Nobre. Como somos filhos de Deus, estamos no mais alto escalão. Nossos pensamentos devem ser reais e majestosos. Não vamos nos permitir pensar de uma maneira cruel ou repulsiva. Correto. Pensar nos pensamentos certos significa permitir que a precisão e a adequação nos guiem. Somos chamados a viver e a pensar corretamente pela palavra de Deus. Puro. Ser puro de coração e de pensamentos não é tão difícil quanto parece. É simplesmente optar por pensar em coisas boas, retas e honestas. Amável. Pensar em pensamentos amáveis significa ver a beleza da vida e permitir que nossas mentes pensem nessas coisas. Vamos procurar o bem. De boa fama. Ter boa fama é algo que a maioria das pessoas deseja, mas queremos pensamentos de boa fama? Pensamentos que são confiáveis e diferenciados e nos permitem viver de uma maneira louvável. Excelente. O melhor dos melhores é o que é excelente. Quando nossos pensamentos são excelentes, eles são esplêndidos, excepcionais e fabulosos. Excelentes pensamentos nos levam a viver vidas excelentes. Digno de louvor. Que pensamentos são dignos de louvor? Pensamentos sobre Deus, seus caminhos, seus planos e sua criação, para citar alguns. É seguro dizer que quando nossos pensamentos são sobre Ele, isso é uma coisa boa. Então, o que acontece quando testamos nossos pensamentos com esse guia e nossas circunstâncias ainda são sombrias? É aí que a fé entra. Não somos criados para conhecer o futuro. Esse é o trabalho de Deus. Ele vê e conhece o futuro porque é onisciente, onipotente e está em todo lugar, o tempo todo. E adivinha, Ele te vê, Ele está com você, Ele está cobrindo você, mesmo quando você não conseguir sentir. Confie que Ele está perto, firme em sua verdade. Podemos ajustar 100% dos nossos pensamentos? Provavelmente não. Mas, no mundo dos nossos pensamentos, algumas melhorias são melhores que nenhuma. Podemos começar a vencer essa guerra mental, domando um pensamento de cada vez. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Desafio quando nos encontramos em um lugar onde somos bombardeados pelo medo. Queremos superá-lo, mas temos dificuldade em fazê-lo. Muitas vezes, a questão é onde fixamos nossos olhos. Infelizmente, frequentemente olhamos para nossos problemas e mal olhamos para Deus. Precisamos reverter isso. Vamos olhar para o nosso Deus bom, forte e poderoso, e apenas olhar de relance para os nossos problemas. A vida funciona melhor assim. Hebreus 12 é um ótimo lembrete para nós.
Estamos gastando nossa energia focando nas provações e lutas diante de nós? Ou estamos focando no que está sobre todas elas? Hebreus 12:2 nos diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor da nossa fé e continua a aperfeiçoá-la. Então, para descobrir para onde seus pensamentos estão direcionados, faça a si mesmo estas perguntas. Meu foco está mais em Deus ou nas circunstâncias diárias? Costumo me preocupar com minhas lutas em vez de confiar em Deus? Estou entretendo o medo imaginando situações hipotéticas? Por sermos humanos, ainda vamos lutar com o que nossa carne deseja. E não apenas isso, mas nossa carne sempre se desloca em direção ao que parece ser bom e mais fácil. É mais fácil deixar nossas mentes vagarem em direção à imprevisibilidade e incerteza que a vida traz, mas podemos mudar isso. Precisamos olhar em direção a Jesus. Quando fazemos isso, nossa mente tem menos probabilidade de permanecer fixa nos problemas abaixo. Não vamos ficar tão cansados, o que por sua vez nos dará forças para manter o rumo. Não vamos desistir. No final deste plano, teremos alguns versículos para equipá-lo para combater o medo quando a vida é incerta. Mas hoje, onde quer que você esteja, simplesmente levante o queixo alguns centímetros e permita que seus olhos sigam. Faça uma simples oração dizendo a Deus que você está escolhendo confiar nele. Repita isso sempre que começar a sentir-se inundado pelo medo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Hebreus 12, verso 1 ao 3. O Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu playground. Felizmente, temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 18. Devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que estamos vestidos adequadamente, podemos ouvir as palavras de Tiago, o meu irmão de Jesus. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Antes de começarmos a repreender ou resistir ao diabo, devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele. Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, estamos cedendo àquele que tem a autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando entregamos nossas vidas inteiras a Deus. E então, adivinhe o que acontece? O diabo foge. No entanto, o que geralmente tentamos fazer é primeiro resistir ao diabo ou repreendê-lo, quando ainda precisamos de fato nos submeter a Deus. Resistir ao diabo é difícil quando não submetemos nossa vontade, nossos caminhos e nossos desejos a Deus. Submeter-se a Deus não é apenas o primeiro passo, mas nossa submissão a Deus é, na verdade, resistir a Satanás ao mesmo tempo. Temos as ferramentas em mãos. Vamos dar um passo no sentido de entregar nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando fazemos, o diabo não tem poder sobre nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, verso 10 ao 18. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Sejam momentos difíceis. É aconselhável estar preparado para o nosso curso de ação. Podemos confiar plenamente em Deus, mesmo quando não vemos o próximo passo. A melhor maneira de enfrentar o medo é falar a palavra de Deus. Então, vamos pegar os seguintes versículos e transformá-los em declarações. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Oração. Deus, ajude-me a não copiar o comportamento deste mundo, mas ser transformado pelo Teu Espírito Santo, renovando minha mente. Então, poderei conhecer Tua boa, agradável e perfeita vontade. Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Oração. Deus, com a sua ajuda pensarei no que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável, louvável, excelente e digno de louvor. 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Oração. Deus, com o teu poder, destruo tudo que se coloca contra o conhecimento de Deus e levo todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Oração. Deus, colocarei minha mente nas coisas do alto, não nas terrenas. 2 Timóteo 1:7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Oração. Deus, Tu não me deste um espírito de timidez, covardia ou medo, mas de poder, amor, bom senso e disciplina pessoal. 1 Pedro 5:7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Oração. Deus, lanço toda a minha ansiedade em Ti, porque Tu te importas comigo. Não faça essas orações apenas uma vez, faça-as ao longo do dia. O medo não gosta de afrouxar o controle, então temos que lutar pela liberdade. Mesmo que você não sinta vontade de orar essas declarações, ore mesmo assim. Você pode não sentir nada depois de orar uma vez. Tudo bem, ore novamente, e de novo e de novo. Não oramos apenas quando nós desejamos, nós simplesmente oramos. Considere escrever essas orações. Dessa forma, elas estarão com você o dia todo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável,
tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7.